Ok, então vamos dar continuidade à nossa aula, como eu tinha dito, né? Que vamos estudar cada etapa do pen testing, ou muitos preferem ethical hacker. Então, com isso, nós vimos na aula passada as 5 etapas do pen testing, ou do ethical hacker. Falamos de recurrency, falamos de enumeration, falamos de gain access, falamos de maintain access. E falamos depois do Cover and Tracks. Então, hoje vamos falar exatamente do Recurrency, mas vamos nos focar simplesmente no Passive Recurrency. Porque muitas das vezes, se nós formos a olhar o trabalho que eu pedi que vocês fizessem, vi alguns postaram no grupo, nem todos fizeram, mas os que conseguiram fazer mostraram de que é possível verificar de que temos muitas ferramentas que são usadas em cada uma dessas etapas ou em cada uma dessas fases que são encontradas no pen testing. Também, o que nós vamos fazer quando nós tivermos, quando tivermos a fazer algumas demonstrações no Kali, nós vamos notar que o Kali também está estruturado, a maneira que eles organizaram, a forma que eles organizaram as ferramentas, eles organizaram em etapas. Então, a nossa formação também vai estar envolvida nesta, nessas etapas, que isto é, vamos falar de todas as etapas e vamos aprofundando cada uma das etapas. Depois de terminarmos as 5 etapas, nós vamos dar continuidade já falando de cada uma das etapas de uma forma mais detalhada. Isso não será em sequências. Isto é, por exemplo, um dia vamos falar, vamos usar todas as técnicas que nós conhecemos para trabalhar do recurrency, enumeration, gain access, maintain access, cover and tracks. Então, vamos notar de que à medida que nós vamos evoluindo, já vamos ter em mente quais são as etapas que nós aplicamos quando nós fizermos um tipo de ataque numa máquina específica. Então, a nossa aula 2 vai estar focada em abordarmos alguns tópicos que eu trouxe. Esses tópicos que nós vamos abordar hoje são tópicos que vão estar relacionados com tudo que nós vamos ver no Passive Reconnaissance. Isto é, esta nossa aula pode ter parte um, parte 2 ou parte 3. Vamos ver até onde nós iremos. Meu objetivo não é termos aulas com mais de 2 horas de tempo de teoria ou mesmo até de demonstrações, 3 horas de tempo. Acaba ficando algo já não produtivo, porque depois para vocês voltarem a praticar ou assistir o vídeo e praticar, vai ser já um vídeo muito longo e vai levar muito tempo. Então, nossas aulas vão sempre ter o máximo, máximo, no máximo mesmo, de 1 hora a 1 hora e meia, onde depois vocês podem rever o vídeo ou vão fazendo anotações. Assim que terminar a aula, vocês vão o quê? Vão refazer tudo aquilo que eu tiver dito. Então, aquele que não conseguir anotar por algum problema, desconectou-se, não conseguiu ver o live, então o que vai fazer? Como eu sempre digo, depois de 30 a 15 minutos, 20 minutos, este vídeo, como acordamos que vamos fazer alguns vídeos para aqueles que estão em casa agora a nos assistir, não tem, ou melhor, estão em casa, não estão a fazer, não têm condições de estar aqui conosco, não tiveram condições. Então vão aproveitar algumas aulas bônus, essas que nós vamos colocar no YouTube. Então os que tiverem nos acompanhado do YouTube vão poder o quê? Praticar conosco nessas aulas que nós vamos selecionar. Então, do princípio, nós vamos dar todas essas aulas desde a primeira que nós vimos até as 5 etapas. E depois nós vamos ter conceitos muito mais avançados. Então, nesses conceitos muito mais avançados, só vamos dar um cheirinho a eles, que é para eles poderem também vir sentar conosco no próximo ano. O objetivo é esse. Então, o que eu quero que tenho em mente do nosso objetivo hoje, nós vamos tratar sobre todos esses tópicos que eu listei aqui. Vamos falar um bocadinho sobre Passive Reconnaissance, vamos falar sobre Target Identity, vamos falar sobre Email Hunter, vamos falar sobre Web Identity, Web Hunting, Google Searching e Social Media. Lembrem-se, como eu sempre disse, que um dos nossos pré-requisitos para nós fazermos e as formações que a Empire dá, é termos o conceito básico do inglês. Por quê? Porque para mim,
Tem muita informação que eu encontro produtiva e muito boa na língua inglesa, mesmo a nível de material, e feita alguma tradução, acaba às vezes tirando muito o contexto daquilo que foi identificado. É por isso que muitas das vezes nós até notamos que algumas traduções têm muitos nomes técnicos, principalmente na nossa área informática, que não são traduzidos. Então, para mim, prefiro continuar com o termo, com as definições, mesmo até os conteúdos em inglês, porque mesmo também todos os livros que eu vou vos referenciar, vou começar a postar, depois vamos falar do nosso server, que eu vi que ninguém ainda se registrou lá no Discord. Então, todo o material que eu menciono lá, bom material, está em inglês. Se nós formos a ver o bom conteúdo, acredito que nós estaremos a trazer para o nosso mercado, principalmente moçambicano, serão esses vídeos que nós vamos colocando lá, será o bom conteúdo que para a nossa área, nessa nossa região aqui, África, estaremos a ver bom material de coisas de qualidade, tópicos de qualidade. Então, o que é que nós vamos nos focar exatamente quando nós falamos de recurrency? Como nós vimos, recurrency é algo que eu sempre venho dito, que quando nós falamos do passivo, no passivo exatamente nós não mantemos nenhum contacto, isto é, não mantemos nenhum contacto físico, ou neste caso não usamos ferramentas para ataques, ou melhor, isto é, coisas que não podem ser identificadas usando meios comuns. Quando eu falo de meios comuns, estou a falar do quê? Estou a falar de, por exemplo, social media, estou a falar de informações de um funcionário. Por exemplo, se eu for a falar de passive recurrency, vamos usar, por exemplo, olhar para a parte de localização. Quando nós olhamos para a parte de localização, vamos supor que nós tivemos um target e fomos dado um target empire. Primeiro eu tenho que saber de olha, este que é meu target, onde é que ele se localiza? A Empire está situada na Avenida Paulo Samuel Kankomba, ok? Está situada na Paulo Samuel Kankomba. O que eles têm lá que o protejam? Qual é o tipo de segurança que eles têm? Então, eu posso conseguir obter imagens via satélite uh, para ter mais informações ou conhecer o meu target. Por que isso é extremamente importante? Porque quando nós estivermos a fazer pen testing, há organizações que podem nos contratar, ou mesmo nós, quando nós estivermos a melhorar o nosso sistema de segurança, nós temos que olhar de que, olha, a vulnerabilidade não está só a nível da network, a nível de uma aplicação, mas sim estamos a falar a nível de segurança física. Por quê? Porque vamos lá supor de que vocês têm uma infraestrutura muito bem robusta, bons firewalls configurados, bons IBS bem configurados, quer dizer, muitas políticas de segurança bem implementadas, onde que o atacante se sente ah, limitado em conseguir um acesso externo. Então, o que que ele faz? Ele começa a fazer um reconhecimento para poder ter um acesso físico. Isto é, vamos lá supor que vocês não têm um bom sistema de controle de quem entra e quem sai na vossa organização, não têm um bom sistema de verificação ou de controle de acesso para o edifício da vossa organização. Então, um hacker chega lá, tem um gadget, um flash com sorry, instalou um programa malicioso. Então ele chega ali normalmente, entra no seu edifício, tem o computador da recepção. O computador da recepção está conectado à rede interna. Essa rede que ele não consegue ter acesso, tentou e tentou usando meios externos, não conseguiu. Mas pela fragilidade que existe no teu edifício, ele conseguiu entrar, conseguiu conectar um flash dentro do laptop da recepção ou da recepcionista, ou que seja lá quem for, e ele o que correu lá o seu, o seu script, o seu programa malicioso e conseguiu ter acesso à sua rede. Então, isso o que é que faz? Então, isso mostra que você teve uma fragilidade, ou o que o teu hacker fez? Ele fez um passive recurrency. Ele o que ele fez? Foi olhar para a sua localização, viu a sua segurança, viu o que tens como a nível de restrição, e o que ele fez? Planificou um ataque. Então, o passive recurrence dele foi bem sucedido, que ele conseguiu passar para as fases seguintes, que é o que ganhar acesso
a sua infraestrutura. Então, o que que ele vai usar como, o que que ele encontrou como sistema frágil? Qual é a coisa mais frágil que ele encontrou para poder ter acesso à tua rede? Então, por isso que é muito importante, quando nós estamos ainda a verificar a localização, se vocês forem a ver, muitas das vezes, até quando assistimos alguns filmes hackers, os hackers até saem, vão para aquelas instituições, por exemplo, como instituições de registro perdial, onde tem as plantas dos edifícios, tem no município, para o nosso caso, tem lá as plantas das organizações e tudo. Eles vão para lá, vão verificar qual é a planta daquela empresa, como é que ela está estruturada, quais são os pontos de entrada, pontos de saída. Então, o que que eles estão a fazer? Estão a fazer um passive reconnaissance. Eles não estão a ter um contato direto com o target, mas eles estão a fazer o quê? Estão a usar todo tipo de informação pública disponível para ter o quê? Para ter acesso. Então, muitas das vezes até o que acontece quando nós falamos a nível também dos próprios trabalhadores. Os próprios trabalhadores muitas das vezes deixam informações disponíveis nas redes sociais, nós vamos falar sobre social media, nas redes sociais, que nós acabamos usando essas informações para ter conhecimento mais profundo do nosso target. Um exemplo muito simples nós notamos que muitas das vezes as pessoas agora, quando têm um novo emprego, a primeira coisa que fazem, tiram a foto do badge, badge é que ele chama-se cartão de acesso, tem aquele badge, leva o badge, tira uma foto, tem a sua foto ali, tem a ID, quer dizer, tem a sua identificação, posta no LinkedIn, posta no Facebook, meu novo emprego, graças a Deus, fui contratada, tenho uma nova posição, ou mudei de carreira e tudo. Como um hacker, como um atacante, eu posso usar o formato do badge, verificar como é que é feito, qual é o design e criar uma cópia para poder o quê? Ter acesso àquelas infraestruturas. Então, tudo vai depender do quê? Você consegue ter uma informação até saber que tipo de sistema de segurança é usado naquela instituição através da informação que é disponível ou disponibilizada para o público. Ou a informação é encontrada com ferramentas públicas ou com recursos públicos, sem termos um contacto com o target, certo? Então, o que deve ter em mente sempre é, sempre que falar do passive reconnaissance, nós não temos nenhum contacto com o nosso target, mas podemos ter informações do nosso target através dos recursos disponíveis. Isso não acontece muito em Moçambique, com muitos desses cenários que eu mencionei aqui, que é, por exemplo, satellite image. Sabemos que para termos imagens de satélite aqui em Moçambique é um problema grave, sério. Building layouts, para você saber de planta de um determinado edifício, aquilo quando a planta é encontrada lá ou já não é encontrado, o edifício foi mudado, a planta não foi atualizada, quer dizer, é uma confusão. Mas podemos usar esse tipo de conhecimento se, por exemplo, você conhece o arquiteto que fez um determinado edifício ou que fez modificações de um determinado edifício, que queres conhecer quais são os pontos de entrada e saída para poderes, por exemplo, queres fazer um physical attack, certo? Então aí também vais poder o quê? Olha, vais saber qual é o tipo de engenharia social que vais usar, persuadir o arquiteto e conseguires ter a planta do edifício e conheceres melhor o teu target. Lembrem-se que target, nós não estamos a falar de uma máquina, de um aplicativo, de um web application, não. Estamos a falar de qualquer alvo que é nos colocado para nós executarmos pen testing. Então, lembrem-se que no pen testing nós podemos fazer pen testing de uma rede interna, uma rede externa, podemos fazer o pen testing do acesso físico, podemos usar técnica de engenharia social. Então, tudo isso nós estamos a fazer chama-se pen testing. Como penetrarmos dentro de uma instituição e termos acesso aos seus recursos. Nós estamos juntos. Então, por isso que é muito importante também, nós podemos ter informações do nosso target verificando fotos. Nós depois vamos aprofundar mais sobre essa questão, usando fotos. Por exemplo, há vezes que os funcionários, eu tenho notado muito isso no LinkedIn, os funcionários tiram fotos com as suas DEXs, têm ali
um quadro branco, onde tem até projetos, acaba de sair de uma reunião, tem um projeto traçado ali, atividades e tudo. A pessoa tira uma foto a dizer que hoje meu dia foi perfeito, saí do meeting. Então, a foto que tira, primeiro não olha qual é o conteúdo que foi captado com a foto e simplesmente publica e está lá. Tem rivais que podem estar a controlar sempre o que que o meu concorrente publica e olhando um dashboard dessa natureza, um quadro dessa natureza, com essas informações, ele vai conseguir também ter mais informações, dizer que, olha, estão a desempenhar isso, traçaram este projeto, querem trabalhar com a empresa XYZ neste assunto. Então, tudo isso são informações confidenciais que acabam sendo tornadas informação, indo para acesso público, enquanto que é uma informação que deve ser privilegiada. Então, eu que também às vezes nós acabamos verificando, algumas pessoas têm aquilo de usar post-its, certo? Coloca ali senhas, coloca informações confidenciais e vai colando na tela do monitor. Então, e depois tira uma foto e manda para o WhatsApp com um amigo, esqueceu, que colocou informações confidenciais ou notas de atividades que tem que desempenhar, e aquilo também tornou-se público. Então, tudo isso são informações que nós vamos ganhando usando, eh, por exemplo, usamos o Google, usamos redes sociais, quer dizer, usamos recursos disponíveis para qualquer um usar e encontrar aquele tipo de informações. Então, é por isso que nós chamamos de Passive Reconnaissance. Dando continuidade no Passive Reconnaissance, nós temos agora, vamos olhar para a parte de encontrarmos o web ou o host. O que é encontrar o web ou o host? Encontrando o web ou host, estamos a falar exatamente de ah, identificar o nosso target ou validar o nosso target. Vamos lá supor que dizem que, olha, vocês têm uma missão, o vosso target é Empire Cybersecurity. Então, já foi-vos dado o target. Vocês procuraram na internet informações sobre a Empire Cybersecurity, tem fotos, seminários, projetos em que participou, tudo aquilo vocês vão anotando informações úteis e vão guardando. Então agora vocês querem saber identificar de que, olha, eh, esta organização que nós pretendemos atacar, qual é, qual é quando é que foi registrada, por exemplo? Quais são os outros recursos associados a eles? Então, quais são os IPs que essa organização tem? Então, aí vocês não estão a fazer nenhum tipo de ataque. Vocês simplesmente estão a usar recursos disponíveis para fazer o quê? Para fazer um passive reconnaissance. Vocês estão a usar só ferramentas básicas onde vocês vão fazer o quê? A obter informações que qualquer uma pessoa ou qualquer pessoa usando as mesmas ferramentas poderia obter. Então vocês podem procurar subdomains, que são subdomínios. Vamos supor que vocês foram dados o target Empire Cybersecurity. Então, mas Empire Cybersecurity tem um subdomínio, por exemplo, academia.empire cybersecurity, tem um subdomínio, por exemplo, Empire Cybersecurity, tem internal.empire cybersecurity. Então, mas isso não está disponível para qualquer um ver. Então, vocês vão usando mais ferramentas para indo descobrindo eh, essas informações e aí vocês vão conseguir o quê? Vão conseguir ter acesso a mais informações e conhecendo melhor o vosso target. Sorry, aqui eu coloquei animal. Deixa eu só modificar. Nmap, não animal. Ok, estava animal, passou para nmap. Então, ah, sim. Então, o que acontece quando nós usamos ferramentas para encontrar subdomínio? Então, nós temos ferramentas do tipo Dig, temos Nmap, conseguem ver, temos Google, temos Sublister, e temos várias ferramentas que nós podemos usar para descobrir subdomínios e identificar os nossos possíveis targets. Porque o nosso target foco, o nosso target principal é a instituição Empire Cybersecurity.
Mas o que está associado a Empire Cybersecurity que nós podemos usar para atingir a organização que nós temos como objetivo? Porque se disseram que o nosso target é só Empire Cybersecurity, então estamos a dizer que qualquer coisa associada a Empire Cybersecurity torna-se o nosso alvo, se isso não for especificado no scope do projeto. Nós depois, quando entrarmos para a parte final de projeto e criação de report, nós vamos entender de que, olha, quando estamos perante a um assessment, a organização tem que nos dizer quais são os limites, se nós estivermos a fazer um ah, gray box ou white box. Depois nós também vamos falar sobre a diferença desses três, quando estivermos a trabalhar com o Pentesting Report. Então, o que acontece na verdade? Se a organização não nos limita naquilo que formos a descobrir, então nós vamos apontando isso também como possíveis targets dentro da organização que nos foi autorizada a fazer esses ataques. Então, outra coisa também que eu quero que tenham em mente é, sempre que nós formos a usar essas ferramentas, nós temos que ter em mente de que só podemos fazer qualquer tipo de teste de penetração se tivermos tivermos uma autorização da nosso target. Então, aquele que for a usar todos os conhecimentos adquiridos nessas aulas e implementar sem o conhecimento do target, a Empire ou eu, Vanildo Pedro, não me responsabilizo por as consequências que isso vai trazer. Se eu for contratado para encontrar o indivíduo que hackeou um sistema, isso vamos falar daqui de Moçambique, eu for contratado e eu encontrar, por mais que eu descubra que esse jovem foi meu aluno ou é meu aluno, eu não vou perdoar. Esse vai ser tratado com o nosso procedimento judicial em Moçambique. Então, por isso, tome muito cuidado onde vão usar essas ferramentas. Por isso que nós vamos estar a usar tudo que nós vamos estar todos os nossos targets que nós vamos traçar serão targets que são autorizados a serem testados e por isso nós vamos ter um ambiente isolado para fazer os testes. Então, por isso que em todos os nossos vídeos eu serei sempre a chamar a atenção de que qualquer conteúdo disponibilizado e ensinado durante as nossas aulas não é para uso impróprio, mas sim é para uso educativo e só pode ser usado em ambientes autorizados ou ambientes de testes. Então, nós temos outra etapa no web hosting que é chamada de fingerprinting. Fingerprinting, o que nós estamos a falar? No fingerprint nós podemos usar o Nmap, podemos usar o Weblyzer, nós vamos falar sobre isso. Temos o WhatWeb, temos Netcat. É para nós podermos ter uma informação sobre o host ou sobre o nosso web. Por exemplo, se eu falar do WhatWeb, o que ele faz? Usando a ferramenta WhatWeb e colocar o domínio em que eu quero procurar saber mais informações, ele vai me trazer a versão ou o IP onde está hospedado, a versão do web server que está a correr lá. Se conseguir, também pode me trazer mais informações dizendo qual é o tipo de software que está a ser usado para a gestão do host, se é Apache, é AES Sava, é Nginx. Então, vários outros. Então, ele vai referenciar, vai dizer a versão, se tem alguma vulnerabilidade, ele pode referenciar de acordo com aquilo que ele for a detectar. Então, temos o Waplyzer também que vou mostrar. O Waplyzer, nós vamos ver que vamos usar o Waplyzer para poder também fazer as mesmas identificações. A vantagem dele, do Waplyzer, é que é muito rápido. É um plugin que nós instalamos no Mozilla Firefox. E à medida que quando faz um loading de um sistema operativo, de um website, através dos requests, os headers, ele vai fazendo a captura dos requests e vai identificando versões e tudo, e ele mostra-nos exatamente aquilo que ele capturou e nos diz quais são as versões que estão a ocorrer, ou os serviços que estão a ocorrer naquele web server. E temos o Nmap. Nmap nós vamos trabalhar com ele desde o início até ao fim da nossa formação neste curso de pentesting, certo? E depois temos data breaches. Então, o que que isso significa? Para nós, em Moçambique, eu só trouxe este tópico
para nós ficarmos muito cientes do que é isso. Temos Weekly Info, temos Brit First, temos várias, mas o que acontece na verdade? Nesses websites ou nesses sites são postadas informações que vazaram ou que os hackers conseguiram numa determinada companhia e foi postada, foi disponibilizada online. Então, é muito importante também nós usarmos esses websites. Por exemplo, vamos lá supor que eu consegui ter acesso a uma organização, consegui ter contas de e-mails. Então, eu quero ter uma ideia de quais são as possíveis passwords que os users lá podem ter usado. Então, se por algum motivo houve uma fuga de dados, vamos lá supor, de uma organização X ou YZ, por exemplo, uma organização de de meeting online ou webinars, uma ferramenta. Então, a ferramenta tinha lá mais de 20, 30 mil utilizadores. Então, os hackers conseguiram ter acesso às contas daqueles utilizadores, e-mails e as passwords que eles usaram para se registrar naquela aplicação. Então, se eu encontro um e-mail de um utilizador e eu vou para essas ferramentas, consigo ter acesso, verifico, olha, este e-mail está disponível no, no data breach ou nas fugas de informação e ele estava a usar esta password. Como nós sabemos que os users têm muitos problemas em não mudar de passwords em vários logins, então nós podemos fazer o primeiro attempt usando aquela password. E muitas das vezes podemos ter a chance de ser 100% com sucesso. Então, se não for 100% com sucesso, nós pelo menos podemos ter um padrão de como é que o user cria as suas senhas. E podemos usar esse padrão para criarmos uma word list, uma lista de palavras, que nós podemos usar para fazer brute force attack para aquele determinado user. Então, essa é a vantagem que nós temos quando fazemos bem, isso eu chamo de TPC, trabalho para casa, ou homework. Então, quando nós fazemos muito bem o nosso homework, no Passive Recurrency, nós conseguimos obter várias e várias e várias informações de um target para depois podermos o que atacar. Já ouviram aquele ditado que diz assim que o homem diz que pode cortar uma árvore, derrubar uma árvore em 8 horas de tempo. Então ele faz o quê? Ele gasta 7 horas de tempo a afiar a catada e em 1 hora ele consegue derrubar a árvore. Isso estamos a dizer o quê? Sabe, se ele fica 8 horas, 7 horas de tempo, acredito que o ditado diga isso, né? Podem me corrigir, mas algo do gênero, acho que entenderam. Então, o que isso está a dizer? Está a dizer de que, olha, a pessoa pode gastar muito tempo conhecendo o seu target e no momento de ataque já vai conseguir saber qual é o seu foco de ataque. Não é só acordar, só começar a correr nmap, encontrar vulnerabilidades, começar a atacar, parece uma pessoa que não tem juízo. Então, o que é que nós fazemos? Nós estudamos o nosso target. Por isso, se vocês forem a ver histórias de hackers que foram bem-sucedidos em ataques em massa ou de grandes instituições, com infraestruturas bem robustas, eles vão sempre dizer de que, olha, eu estou a estudar aquela empresa há mais de 4, 5 anos. Meu target, meu foco só foi hackear aquela instituição. Então, isso por quê? Porque foi procurando, até que um dia encontrou um ponto certo, uma vulnerabilidade não conhecida pode ser, ou uma vulnerabilidade conhecida que eles se desleixaram, não corrigiram e ele atacou. Nós estamos juntos. Então, o que nós estaremos a ver nas nossas próximas aulas é entender exatamente como é que funciona todas essas etapas do Passive Reconnaissance Active e assim sucessivamente. Então, ainda nos resta alguns minutos. Então, vamos entrar e falar um bocadinho sobre Passive Reconnaissance, certo? E vamos falar sobre como identificar o nosso target ou passive reconnaissance. Então, para nós identificarmos o nosso target, é aquilo que eu sempre digo. O que tem que acontecer conosco é sermos o quê? Wait, não sei se
continua assim. Quando eu clico, conseguem ver a minha tela, certo? Yes. Acredito que sim. Então, aquele que não estiver a ver vai ah, dizer no Slack. Então eu consigo interagir. Então, nós vamos identificar o nosso target. Então, muitas das vezes, para uma forma que nós temos de identificar o nosso target, vamos supor, para a nossa carreira, o que é que nós fazemos? Nós procuramos por targets. Então, existem websites que nós podemos usar para encontrarmos os nossos targets. Isto é, se o nosso target não for definido, não for definido em que sentido? Estamos a dizer, por exemplo, não tens um target ou não foste contratado para fazer algo, mas queres procurar um target que vais usar para poder fazer um ataque ou algo do gênero. Então, tem um site que é chamado de uh, BugCrawl, é BugCrawl, não Grow, Crawl, BugCrawl, assim, oh, oh, sorry, BugCrawl. BugCrawl é conhecido por muitos bug hunters, que são aqueles que ficam à procura de vulnerabilidades, certo? Então, eles ficam à procura de vulnerabilidades a tempo inteiro. E o que eles fazem? Eles vêm para este site, que é um site legal. Nós vamos ver que se tem um target disponível aqui. Vamos procurar o nosso target e vamos fazer algumas análises iniciais. Ok? Então, aqui no Bugcrowd, então no Bugcrowd é onde muitos bug hunters. O que são bug hunters? São hackers que são especializados em procurar vulnerabilidades em sites de organizações que deixam seus sites para serem testados ou os seus sistemas para serem testados. E quando eles descobrem uma vulnerabilidade, eles submetem o report explicando como é que essa vulnerabilidade pode ser explorada, como é que a vulnerabilidade foi descoberta. E aí eles vão conseguir, e eles submetem esse relatório todo bem documentado, e eles são pagos por isso. Nós estamos juntos. Então, o que é importante saber é, aquele que segue a carreira de Bug Hunter, sempre o seu foco é procurar mecanismos de encontrar vulnerabilidades em sites e viver, viver disso. É uma área em que eu não estou muito focada. Eu prefiro mesmo estar a participar em CTFs e quando há trabalho para fazer, eu vou fazer e de lá eu cobro. Ok? Então, temos aqui programs, ok? Então, indo ao programs, é aí quando nós vamos encontrar os programas que estão disponíveis para, para serem, as pessoas podem se registrar e participarem, ok? Sim, então, como eu estava a dizer, então, ah, aqui no Bugcrowd, nós encontramos ah, vários projetos que estão a decorrer, na qual eles até mostram a remuneração em termos de vulnerabilidade. Mas, por exemplo, temos aqui Network Access Control Provider. Este provedor, ele está a disponibilizar, ah, pode ser um software ou algo do gênero, nós podemos entrar aqui para ter acesso e verificar. Então, o que acontece? Os bug hunters, ou aqueles que querem praticar seus skills, então, vêm para aqui e procuram onde que eles estão mais focados, naquilo que eles estão mais empenhados em testes de vulnerabilidades. Então, o que eles fazem? Escolhem um target, agora estão a perceber, escolhem um target
Assim que eles forem encontrar o seu target, eles vão verificar o que aquele target disponibilizou como, como informação de limitações, qual é o scope, qual é. Alguém não fez mute no seu microfone. Este é Adriano. Ah, já está. Ah, essas coisas de live. Ok, então, então aqui tem detalhes. Aqui ele diz how application helps you to define protocols and implement policy to help secure your network nodes and endpoints. Então eles aqui têm, ó, conseguem ver, estão a dizer o target. This program requires you to install and run application. The scope is the application itself, local world presence and then OS itself. Então aqui vocês têm a informação do respectivo target. E aqui ele vai dizer o prerequisites, diz o valor que é pago de acordo ao nível detectado sobre a vulnerabilidade. Vamos supor, seja descobrir uma vulnerabilidade de nível crítico, uma vulnerabilidade, por exemplo, conseguiram ter acesso ao sistema através deles, o user pode ter full access como admin ou como root, algo do gênero. Então eles vão depender de, se for considerado uma vulnerabilidade muito crítica ou crítica, logo vai receber $1.500. Mas tem uma coisa, a vulnerabilidade é paga. Alguns têm aquele critério de é pago só para o primeiro que for a reportar a vulnerabilidade. Por isso que muitas das vezes, quando uma vulnerabilidade já é reportada, eles te avisam de código. Esta vulnerabilidade já foi reportada por um utilizador e está sendo feita a análise. Então, eles depois agradecem pelo reporte. Senão ficaria eh, estranho ou complicado eu descobrir uma vulnerabilidade, depois reportar para, por exemplo, pode ser para o Paulo, para o João, dizer, olha, há uma vulnerabilidade na empresa X, e eles os dois também irem para lá submeterem o reporte e serem pagos. Agora, vocês estão a imaginar quantas pessoas iriam ter benefício com isso? Então, tudo isso que vocês vão fazer antes de executar o vosso target é fazer essas verificações. Então, vocês devem se registrar, certo? Para poder ter acesso. E tem alguns que às vezes já não estão ativos, alguns estão ativos. Ah, há um que nós vamos trabalhar com ele. Deixa eu procurar o nosso target, é chamado de Tesla. Este é o nosso target. Uau, ainda tem lá. Então, este é o nosso target. Nós vamos trabalhar com Tesla. Então, Tesla é uma organização, até já vem aqui, se nós quisermos pesquisar mais sobre o nosso target. Nós o que estamos a fazer hoje, ou o que nós vamos ver hoje, é como identificar o nosso target e ver o que o nosso target dispõe, para depois, nas próximas sessões, nós a formos o quê? Irmos mais a fundo em como termos mais informações, termos quais são as vulnerabilidades que encontramos e depois submeter. Não estaremos a fazer nenhum tipo de ataque para este website Tesla, ok? Mas simplesmente vamos ver como se identificar os ataques, identificar o nosso target e como ver como é que se identifica o scope, o que eles deixam como restrição, etc, etc. Então, conseguimos ver aqui que nós identificamos o Tesla. Ele nos diz que as vulnerabilidades são pagas a partir de $100 até $15.000. Uau, uma vulnerabilidade, logo recebeu $15.000. Isso para o nosso dinheiro, estamos a falar de $15.000 por 70, o que anda agora? Quase 1.500.000. Uau, então é uma vulnerabilidade muito, muito crítica. Agora já começam a ver, alguns vão dizer, não, eu quero ser um bug hunter. Sim, pode ser um bug hunter, mas o que acontece é que tem dias bons e tem dias maus. Então devemos sempre contar com isso. Então, aqui nós conseguimos ver que ele diz Program Details. Deixa eu só aumentar um bocadinho o zoom. Diz tem aqui Program Details, o que a Tesla é, e etc. Vamos mais abaixo, o que ele diz aqui, provide vulnerability details, include information needed to reproduce and validate the vulnerability, que é chamado de Proof of Concept, POC.
Então, nós teremos muito, ao de ver muito esta sigla, POC, durante as nossas aulas, chama-se Proof of Concept, que o que é? Que tens que dar detalhes da vulnerabilidade, incluindo informações necessárias para reproduzir uma determinada vulnerabilidade e a prova de que aquela vulnerabilidade pode ser explorada. Para vocês verem se uma instituição é credível ou o target é credível, se paga ou não paga, vocês conseguem ver aqui quanto que ele já pagou a Bug Hunters nos últimos 3 meses. São informações também fundamentais e cruciais. Vamos descendo. O que que temos aqui? O que que temos aqui? A parte mais importante que eu quero é esta. Targets. Quais são os targets que eles deixam disponível? Eles deixam disponível qualquer coisa, depois vamos ver o que está out, qualquer coisa que esteja dentro do tesla.com, isto é, tem vários subdomínios, qualquer subdomínio que fores encontrar dentro do tesla.com pode ser explorado. Tesla.cn ou .cn, temos teslamotors.com, temos Tesla Services, certo? E diz any host verified to be owned by Tesla Motors. Então, tem que ser verificado que é da Tesla Motors Inc. Certo? Depois nós vamos ver como é que se faz essa verificação. Estamos a falar de domains, IP, space, etc. Depois temos o que tem aqui Official Tesla Android, Official Tesla iOS. Out of scope. Guys, esta é a parte mais crítica e fundamental se você não quer ir preso. Antes de atacar, por mais que seja algo que os proprietários deixaram disponível ou te mostraram que pode atacar, quando eles dizem que isto está out of scope ou não foi mencionado, por exemplo, se nós formos a olhar, por que eles colocaram este out of scope? Se nós formos a olhar aqui, eles mencionam que pode ser, quando vem este wildcard, este asterisco aqui, está a dizer qualquer coisa ou qualquer subdomínio dentro do Tesla.com. O que eles fizeram? Por saberem que porventura pode existir vários subdomínios, eles vieram mencionar qual é o subdomínio que vocês não podem mexer. Por exemplo, dentro do teslamotors.com, vocês não podem mexer no shop.eu tesla.com. Isto aqui está fora do scope. Eles dizem aqui que tem outro lugar onde vocês podem reportar para este determinado subdomínio, mas vamos deixar esse. Então, any domains from acquisition such as maxwell.com, estão a dizer que está o quê? Maxwell.com está fora do scope de testes. Feedback.tesla.com, feedback Tesla Motors, employee feedback Tesla.motors, etc, etc, etc. Tudo que eles mencionaram aqui, o senhor não pode mexer e, se for encontrado a bisbilhotar nesses subdomínios, eles podem lhe processar e lhe prender. Então, isso está a dizer o quê? Que está fora do scope que eles atribuíram para poder fazer o que? Os testes de penetração. Então, e aqui diz, when register for an account, please use your username, blá blá blá, email please, and then são mais detalhes. Então tem aqui Tesla Public Face. The following findings type are specifically excluded from the boundary. Então, o que é extremamente importante você perceber antes de perder seu tempo? Finding, nós vamos estar a falar o que são findings, certo? Durante as nossas fases, somente no Information Gathering e Enumeration, ou Scanning, se assim prefere. Então, outra coisa também tinha sido dizer, em muitos lugares, em vez de vocês encontrarem Enumeration, vão encontrar Scanning. Então, lembrem-se que esses dois andam juntos. É que nem o Gather Information e o Reconnaissance. Então, temos aqui Social Media Engineer, Phishing, Self Cross-Site Scripting, tem aqui, temos Text Injection, Email Spoofing,
fingerprinting binary disclosure ou public services. Então, vocês devem ler tudo isso que está aqui e perceberem o que vocês, se forem a reportar, não vão ser pagos, certo? Por isso que eles aqui dizem e alertam que the following findings are specifically excluded from the boundary. Então, por isso que eu sempre vos digo, meus caros, que a língua inglesa é extremamente importante, porque neste site, onde você pode fazer muito dinheiro estando em sua casa, sem sair de casa, é aquilo que muita gente pergunta como trabalhar estando em casa. Pergunta aos bad hunters. Bug Hunters, eles vão vos mostrar como é que se trabalha sem sair de casa. Só estando atrás de um computador e ver a conta bancária ficar rochuchuda. Ok? Vamos a isso. Temos aqui, eles dizem que pagam, que aquilo que tínhamos visto lá mais acima, de 100 a 15 mil. E eles aqui especificam os tipos de findings. Por exemplo, RCA, vamos falar sobre RCA. Vamos falar sobre SQLite, vamos falar sobre uh, uh, XSS, vamos falar sobre CRSF, Authentication Bypass, vamos falar sobre Horizontal Privilege Escalation, Vertical. Tudo isso que tem mencionado aqui faz parte, até aqui, esse veículo ou product, não faz parte do nosso scope. até aqui faz parte do nosso scope de training, então nós vamos abordar cada uma dessas atividades, ou cada um desse tipo de ataque. Então, o que eu quero que vocês tenham em mente é, sempre que nós formos a identificar um target, nós sempre temos que primeiro saber. Isso faz parte quando nós vamos assinar um contrato de pentesting. Quando nós vamos assinar um contrato de pentesting, todas toda essa informação que está aqui mencionada também é mencionada no contrato. O que é mencionado no contrato? O que você pode fazer e o que você não pode fazer. Ou o que você deve fazer e o que você não deve fazer. Nós estamos juntos. Então, é extremamente importante, como um profissional, respeitar o que foi determinado no contrato e aquilo que você pode fazer. Estamos juntos? Então, vamos avançar. Ainda temos um tempinho, certo? Vamos avançar com um estudo. Vamos identificar, ver o que nós podemos encontrar sobre esta organização chamada Tesla. Vimos que o Tesla é o nosso quê? Vai ser o nosso target para esta fase de passive reconnaissance. Não vamos fazer nenhum tipo de active reconnaissance com o Tesla. Acredito que sim, não vamos fazer nenhum tipo de reconnaissance. Simplesmente vamos estar a trabalhar mais com passive reconnaissance. Não sei se estamos juntos. Então, se eu quiser fazer algum tipo de passive reconnaissance, nós já vimos o nosso, o nosso target. Eu posso usar ferramentas disponíveis no, disponíveis online. Vamos, por exemplo, falar do Google. Eu posso vir para o Google e procurar saber sobre Tesla. É tesla.com, certo? Vamos lá ver. Ok, só é Tesla. Okay. Quem são esses Tesla? Visto que eles pagam bem, então tem aqui. Identificamos o logo, é ele, tesla.com. De seguida, o que nós olhamos? Vamos procurar primeiro saber o que essa organização faz. Porque se estás a trabalhar, tens um target e só queres atacar, não sabes o que essa organização faz, o que essa organização tem, ou etc, etc, estarás a perder o seu tempo. Então conseguimos identificar que o Tesla.com é uma organização que faz o quê? Temos aqui vários modelos de carros, produzem ou fazem manufacture. Temos aqui uh, electric cars. Então, nós vamos fazer o quê? Procurar saber o que tem disponível no website, quais são as informações disponíveis no website. Nós não estamos aqui a focar naquilo que tem aqui como
bug bounty, certo? Mas sim, vamos olhar o Tesla como um target, porque está disponível ah, para ser estudado, mas não vamos estudar fora daquilo que está mencionado no scope. Então, se formos a olhar, nós conseguimos identificar que temos aqui vários artigos, temos Customer Order, conseguimos ver que ali temos um Customer Design, temos aqui Existing Inventory. Então, tudo isso são o quê? São informações que nós podemos escolhendo, podemos escolher durante o nosso Passive Enumeration, ou Reconnaissance, sorry, Passive Reconnaissance, e indo conhecendo mais sobre o nosso target. Também podemos continuar aqui, conseguimos ver, temos vários aqui, Cybertruck, ah, podemos continuar a ver, temos aqui Tesla Inc. Conseguem ver quando eles nos falaram do limite aqui. Ah, vamos lá ver se na memória não me falha. Eu vi algo de Inc. Sim, Tesla Motors Inc. Ok, está a falar da própria organização. Então temos aqui Tesla Inc. Ok, este é um artigo oficial deles. Isto é muito importante nós sabermos quando estamos a fazer o recanance. Por quê? Porque nós já notamos agora que às vezes tem duas empresas ou três, quatro empresas com nomes idênticos. Então nós temos que saber qual é o subdomínio ou qual é o registro que ele tem, se é limitado. Por exemplo, no nosso caso aqui em Moçambique temos limitada, temos a SA, temos mais o quê? Temos SA, temos limitada, tem um que é usado agora. Individual, ou a NED individual também tem sociedade unipessoal limitada. Então, toda essa informação é extremamente crucial para conseguirmos identificar o nosso target. Então, continuamos a descer, vamos vendo, ok? Tem aqui, acho que tem o YouTube da Tesla, ok? Também estando no YouTube da Tesla, podemos ter mais informações sobre a Tesla e assim sucessivamente. Nós vamos finalizar a nossa aula 2 falando sobre email gathering ou email hunting. Nós vimos isso no nosso tópico. Vamos ver como, por exemplo, obter e-mails. Nós não vamos estar a usar recursos públicos para este determinado utilizador ou determinado target, mas nós podemos usar ferramentas para podermos ter o quê? Ter, ter, ter acesso. Por exemplo, tem alguns sites que eu costumo referenciar. Por exemplo, um deles é Hunter.io. É Hunter.io, yes. Acredito que é isso. Eu às vezes gosto de escrever aqui no Google para ver, sim. Quando não tenho a certeza de uma determinada extensão. Por exemplo, temos aqui Hunter.io. O que eu quero fazer? Se eu tenho um target. Esta ferramenta ela é paga, certo? Tem aqui prices para ela fazer uma pesquisa e identificar e-mails, possíveis targets sorry, possível mais informações sobre o nosso target. Por exemplo, se eu vou à procura de e-mails, nós sabemos se eu for encontrar um e-mail de uma determinada organização, eu posso ter uma possível ideia de como é que os users são criados. Por exemplo, nós anotamos que muitas organizações usam, por exemplo, vanildo.pedro, certo? Ponto Pedro, arroba, o nome da organização, certo? Por exemplo, pode ser test.com. Então, o que acontece? Já notamos que os users, para ser acessados em determinados aplicativos, muitas das vezes são usados o que é e-mails ou username. Então, se nós conseguirmos encontrar e-mails que estão disponíveis, ah, que podem ser encontrados por ferramentas públicas ou encontradas por disponíveis na internet, esses e-mails podemos usar como possíveis recursos para atacarmos o nosso target. Por quê? Porque se eu for encontrar, por exemplo, durante a minha caminhada, um website onde pede um user ou pede acesso, username e password, no lugar de user ele pede um e-mail e pede a password, já consegue entender por que eu falei em pesquisarmos sobre as possíveis fugas de informações
ou de credenciais que aconteceram no determinado aplicativo. Por quê? Porque aí eu já conseguiria dizer de que, ok, encontrei uma área de login, onde me pede username e password, está-me a pedir e-mail. Então, o que eu posso fazer? Por saber que os users repetem a mesma password, eu posso tentar acessar aquele sistema usando aquela password que foi descoberta num determinado tipo de ataque, num outro tipo de ferramenta. Certo? Então, aqui vamos supor que nós temos como nosso target tesla.com. Escrevi alguma coisa errada aqui. Tem um T. Tesla, não Tesla. Vamos lá ver. Conseguem ver? Nos trouxe alguns resultados. O que acontece é que ele quiser experimentar, pode fazer login, certo? Pode fazer login, se registrar, ou simplesmente só estou a mostrar algumas ferramentas online que podem ser muito úteis, somente para quando quiseres fazer coleta de possíveis users, e-mails, etc, etc. Então, por eu não estar registrado, não estar logado, conseguem ver que ele aqui está a mostrar a restrição. Por isso que ele me diz, please login to see the entire email address. Ok? Então, eu esqueci até de fazer login, mas eu já tenho uma conta criada, mas como eu disse, o objetivo é fazer alguma demonstração, então vamos usar algumas ferramentas free para isso. Então, o que acontece tem limite também de source, conseguem ver que ele aqui nos diz quais são as sources que ele usou para encontrar essa informação. Então, a partir desta informação que nós encontramos aqui, nós conseguimos ver onde foram mencionados esses contactos. Também podemos usar para ser possível o que é possível recurrence. This world. Isso aqui é uma maluquice, sabe? Então, a ver isso que está acontecendo aqui. Ele me diz que eu tenho que fazer login para o que? Deixa eu, vamos ver. Para lá. Aham. Não sei se isto confere verdade ou se ele repetiu. Não sei. Teria que testar, fazer login para ver se é na verdade FFA faixa. Não concordo muito. Não sei, parece estar a repetir a mesma letra só para fechar. Pode ser isso, mas se não for, não está a funcionar corretamente. Ok? Então aqui nós temos o quê? Vários links na qual ele usou para fazer a pesquisa, ou sources que ele usou para fazer a pesquisa em toda a internet e até encontrou o quê? Encontrou esses e-mail address. Não sei se estamos juntos. Então, ele aqui diz que tem mais 495 resultados para tesla.com. Então aqui ele diz que usando Get 50 Free Search, então pode fazer até 50 pesquisas free por mês por um determinado target. Então, o que significa que, bem aproveitado, essas pesquisas podes ter um bom resultado e poder estar a coletar e-mails, vários e-mails. Parece loucura, mas o que acontece? Durante o information gathering, o que acontece? Todos esses e-mails que eu vou coletando, vou guardando, se eu for encontrar, por exemplo, uma tela de login onde me pede username e password, eu posso criar os users a partir daqueles e-mails que eu encontrei, ou posso usar mesmo as contas de e-mail para tentar, por exemplo, um possível brute force attack. Então, mas tudo isso só é possível e bem sucedido se nós escolhermos bem a informação. Eu depois na próxima aula vou mostrar como é que eu faço para organizar toda essa informação durante o meu processo de pen testing. Estamos juntos? Mas não vamos fazer isso com esta ferramenta, porque nosso objetivo não é, sorry, com este target, porque o objetivo não é finalizar o ataque. Ok? Então, temos mais algumas ferramentas que nós podemos usar para
fazer ou termos o mesmo resultado. Temos muitas, por exemplo, eu tinha mencionado o WeClick, tinha me informado do WeClick, WeClick Info, temos aqui, eu sempre digo WeClick, oh my Jesus, is WeClick Info. Então, this domain has been banned. Há bom tempo que eu não usava este domínio. Esse domínio foi banido. E o que aconteceu com esse domínio? Por eles estarem a publicar informações furtadas e tudo, o governo dos Estados Unidos, yes, baniu o quê? O domínio. Então, sim, é isso que dá quando andam a publicar informações não autorizadas. Vocês são o quê? Tic, tic, tic. Estão a ver? O que é que há? Oh, isso acontece. Então é por isso que eu não gosto de depender de ferramentas online para situações do gênero, porque muitas das vezes até já tem aqui uma informação que eu até nem vi. Isso foi no dia 17 de janeiro que foram, que foram banidos. Oh, Jesus. Ok. Então, por exemplo, outra ferramenta também que nós podemos usar, muito boa para isso, é o The Harvester. Yes. Esta é a ferramenta The Harvester. The Harvester é uma ferramenta muito boa que é usada. Nós vamos ver isso como fazer a instalação. Alguns fazem a instalação, se aquele que não tiver instalado por default no Kali, é só pode fazer a instalação direta. Tem aqui ilustração de como fazer a instalação. Então, ao fazer a instalação, nós podemos ilustrar ou podemos usar esta ferramenta. Vamos ver aqui o que é que diz o, o fabricante. Então, aqui já temos Devastator, já vem no Kali. Então, o que é que nós temos aqui? Há quem pode usar o Synth. Então, o que é que ele faz? Então, é sempre muito bom, antes de usarmos uma ferramenta, podermos conhecer o que a ferramenta faz. Conseguem ver, estamos perante algo que nós estamos a ver, passive reconnaissance. Então, o The Harvest, ele faz o passive reconnaissance, onde ele consegue usar, por exemplo, ferramentas de pesquisas, como por exemplo Beibu, usa o Bing, usa o Research, faz a pesquisa através, ah, usa dados através do Rapid7. Então, todos esses são os recursos ou as ferramentas que o Devaster, certo? O Devaster, yes, Devaster, Harvest, é. Estou a ver quando eu digo que inglês é importante. Então, são ferramentas que usam o quê? Usam todas essas sources para poder o quê? Poder nos trazer para poder nos trazer informações sobre o nosso respectivo target. Então, e nós também, quando estivermos a usar a ferramenta, temos que procurar saber quais são os parâmetros dessa respectiva ferramenta. Então, nós vamos usar o Devaster, ou Devaster, ok, Dissuade, o Devaster, para podermos o quê? Fazer um passive reconnaissance, onde vamos pedir, vamos coletar contas de contas de e-mail ou toda a informação que for que ele conseguir nos trazer dentro a informação possível do nosso target. Estamos juntos? Então, sempre para podermos ver se temos a ferramenta instalada. Então,
Se vocês não tiverem a ferramenta instalada, podem fazer a instalação, certo? Mas muitas das vezes eu acredito que já tenha mesmo instalada por default, porque muitas dessas ferramentas, algumas delas eu não estarei a instalar, porque já tenho instalado. Se uma delas for complicada para instalar, eu sempre vou mostrar como instalar, porque nós tivemos o curso de Linux e aprendemos a fundo como fazer instalações de pacotes no Kali. Então, para nós isso não é nenhuma novidade. Então, para aquele que estiver a assistir às nossas aulas, vai ter que fazer um TPC extra para poder fazer a instalação de ferramentas que eu for sempre a mencionar aqui. Ferramentas que forem difíceis para instalar, eu vou mostrar como instalar. Aquelas que forem simples de instalar, então nós vamos fazer a instalação. Então, como sempre, já viram que eu, antes de executar uma ferramenta, acabei clicando Enter, sorry. Eu sempre gosto de procurar saber do help. Help, não tem nada, vamos lá. Vamos lá ver se tem alguma coisa com help. Nope, não temos nenhum documentário. Vamos ver se encontramos algum documentário na página do próprio fabricante de como usar a ferramenta. Vamos subir, vamos subir. Tudo isso que eu mostro aqui é importante para nós sabermos e entendermos. Temos aqui um README. Só tem copyright, ok. Não tem uso da ferramenta. Deixa eu ver, deixa eu ver. Ok, ok. Não tem. Como é que podemos ter mais informação? Vamos fazer isto. Commands. Ok. Temos aqui. Eu tenho comandos em mente de Vaster, mas o que eu quero é mostrar a vocês como poder se virar para usar uma determinada ferramenta. Yes, eu esperava ter o mesmo output. Será que é porque eu... Nope. Yes, that's it. Ok, eu estava a fazer um teste, conseguem ver que aqui ele vem com minúscula, enquanto que o Devaster vem com maiúscula. Então, por isso que ele estava a dizer que ali tinha que ser de um jeito em relação ao outro. Então, nós temos aqui alguns switches, certo? Por que que eu estou a dar essas formações nesta natureza? O meu objetivo é para também ensinar, se vocês forem a descobrir uma nova ferramenta, como poderem ter mais informações sobre a respectiva ferramenta. Como eu disse, o nosso training é hands-on, aprender como fazer as coisas, não é eu chegar aqui e só começar a fazer um bando de coisas, não porque não é programado, mas entender e mostrar como é que eu aprendi a usar essas ferramentas sem ter que seguir uma explicação profunda. Isto é, sem ter que ficar preso em esperar que alguém faça uma coisa para eu ver como é que se faz, mas sim procurar descobrir como usar uma determinada ferramenta. Então, eu quero usar esta ferramenta de Vaster do método normal que nós conhecemos, é ao clicar Enter numa ferramenta, a ferramenta sempre vai nos dar o quê? Vai nos dar um disclaimer, um menu a explicar como é que se usa. Mas pesquisamos, encontramos no site do Kali como fazer o uso da ferramenta. Ele diz que usando o "-d", o domain switch, o switch "-d", ele vai dizer o que é domain search ou company name, temos que indicar o domínio, certo? E depois podemos indicar o start result, ok, verify host name via DNS resolution, não precisamos. Aqui ele diz, por exemplo, L, por exemplo, um dos switches que eu gosto de usar é este. Limited the number of the result to work within. Like begin from 50 to 50 results.
Podemos dizer aqui Google 200 and doesn't use the OK. Então, o que exatamente estamos a dizer aqui? Em vez dele nos trazer um número, bando de results ou de resultados, nós podemos limitar a ele para um número específico de resultados. Por exemplo, temos aqui um switch -h, database query discovery, não precisamos. E temos aqui um exemplo de como usarmos o dvaster. Então, para usarmos o dvaster, ele dá-nos exemplo, por exemplo, temos que colocar "-d", que é isso que nós vimos aqui, para indicar qual é o domínio, certo? Por exemplo, temos aqui "-b", esqueci-me de mencionar. Nós podemos definir qual é o search engine que nós queremos usar. Por exemplo, temos o Baidu, temos o Bing, temos Dogpile, temos Google CHI, temos o CHI, temos o Google Plus, temos VirusTotal, Crowd, Yahoo ou all of them. Mas eu não vos recomendo, só se vocês mesmo tiverem com muito tempo para fazer isto aqui, certo? Então, e temos aqui como usar. Então, o que é que nós vamos usar? Vamos simplesmente fazer o uso de um exemplo como este, ok? E aqui ele diz myresult.html. Isto aqui, o "-h", ele está a dizer que o quê? Ele vai o quê? Criar o myresult.html e vai armazenar lá o que tu quiseres. Então, mas temos aqui esse. Vamos escolher um exemplo semelhante a este, mas com um switch de 50, ok? Para o nosso target, qual é o nosso target? Tesla. Como eu disse, eu não vou mostrar agora como fazer, como estruturar, usar, por exemplo, o Share Tree ou usar o Keepnote para fazermos documentação. Mas sim, vou mostrar algumas técnicas. Então, quando entrarmos para o scanning e enumeration, aí eu vou explicar exatamente. Vamos precisar guardar muitas dessas informações porque vamos usar nos próximos passos. Enquanto que aqui nós estamos a identificar e vermos o que cada uma dessas etapas faz. Então, temos aqui dvaster -d, temos Tesla, é isso, né? Nosso target. Tesla.com. Vamos limitar para só termos trazermos só 50 resultados. Vamos dizer que queremos que ele use o quê? Google. Ok? Enter. Este processo pode levar 10 minutos, 5 minutos, 1 minuto, 30 minutos, dependendo do teu sinal, da tua conexão, dependendo também do empenho também da própria máquina, etc. E a limitação que você faz. Então, conseguimos verificar aqui que coloquei o Tesla.com, limitei para 50, certo? O que ele me disse? Não encontrou nenhum IP, certo? Mas encontrou 4 e-mails e encontrou 8 hosts. Então, temos aqui o que? Application player.tesla.com. Application player.tesla.com não está fora do nosso scope, certo? Está dentro do nosso scope, não está mencionado lá. Temos a Autobinder, Eng, Power, Tesla também não foi mencionado, não vimos lá algo do gênero. Temos aqui alguns IPs. Estamos a ver, temos aqui um domínio apontado para vários IPs. Temos aqui tesla.com, temos aqui click.email.tesla.com, tem aqui o IP address associado. Encontrou 2 IP address associados a este mesmo endereço. Encontrou um IP associado a este endereço. Então, tudo isto chama-se finding. Então, encontramos informações que nós podemos usar como target. O nosso target nós vimos, nos deram só tesla.com. Isso nós estamos a falar do quê? Vamos supor que estamos a fazer performance, estamos a fazer
Black Box Attack. Então, o que nós fizemos? Só nos deram o nome da organização, Tesla.com. Então, nós estamos a fazer o quê? Todo o trabalho de zero até nós conseguirmos ter acesso ao nosso target. Então, como os nossos targets que nós vamos usar não têm informações disponíveis na internet, por isso que eu estou a usar esses targets para podermos entender como é que nós descobrimos informações do nosso target. Então, o que nós vimos hoje, na aula 2, é como, qual, quando é que nós usamos o Passive Reconnaissance para identificar, descobrirmos como é que funciona uma determinada organização, verificar plantas, como é que a segurança foi desenhada. Vimos também como identificar o nosso target, ou identificamos o nosso target. Identificar o nosso target é lógico, não íamos fazer toda aquela verificação toda sem termos um target, certo? Então, até poderíamos ter feito isso no início, depois irmos para a menção do Passive Reconnaissance. Mas, anyway, então, depois de identificarmos o nosso target, nós fomos usar o que chama-se email hunting. Então, começamos a fazer procura de e-mails. O nosso foco aqui era só encontrar e-mails, accounts. Mas como fomos usar uma ferramenta que nos dá mais do que isso, certo? Conseguimos ter aqui o que? Mais informações. Se eu tivesse expandido, em vez de 50 para 100, deixa eu fazer isto, para nós vermos. Ok, deixa eu só expandir isto. Ok, para nós vermos. Oh, isto logo vai executar. Ok, devia ter feito isto. Oh, Jesus. Ok, não queres voltar a escrever tudo aquilo ali. Como eu estou a fazer um copy-paste com uma linha embaixo, é por isso que ele logo está a executar. Também é bom você aprender muita coisa. Não ficam só presos naquilo que eu preparo para vos dar. Tudo isso que acontece aqui, vocês vão aprender. Então, vamos. É possível que tenhamos mais resultados do que aquilo que nós encontramos aqui, certo? Vamos lá ver. Pode ser possível que não. Aumentamos e ele não nos trouxe mais nada. Tentamos expandir, mas ele só disse que encontrou isso. Então, tentou procurar search para 100 resultados. Nos 100 resultados, ele voltou a encontrar a mesma informação. Isso está a dizer o quê? Está a dizer o quê? Em 100 resultados do Google, certo? Quando nós procuramos por uma determinada procura, ele traz o quê? Traz isto. Mas também tentamos aumentar o número de resultados da pesquisa, ele continua-nos a trazer a mesma informação. Então, isso é também muito importante sempre o que nós vamos ver que não vamos nos basear só numa determinada ferramenta. Na próxima aula nós vamos ver como trabalhar com websites para fazerem o quê? Fazerem procura de domínios ou de subdomínios para nós. Porque o que fica oculto sempre é o subdomínio, não o domínio. Porque nós já conhecemos o domínio, esse sempre é o nome da organização. Mas o que tem por detrás daquilo? Por exemplo, conseguimos ver que aqui encontramos alguns subdomínios. Eu vou voltar a usar novamente o Devaster amanhã para compararmos os resultados com outras ferramentas. O nosso objetivo não era falar sobre subdomínios, mas sim como encontrar contas de e-mail. E conseguem ver que essas contas de e-mail que estão aqui não são as mesmas contas de e-mail que nós encontramos aqui. Conseguem ver que as contas são diferentes. Agora conseguem perceber por que eu disse que não vamos usar somente uma ferramenta para information gathering, certo? Porque cada ferramenta vai nos trazer vai nos dar um determinado tipo de output. É claro que aqui temos mais por uma razão específica. Nós aqui limitamos também a ferramenta de procura que nós usamos. Ficamos só com o Google. Mas se eu tivesse dito todas, ele haveria, possivelmente poderia nos trazer ainda mais
informações. Então, é isto que eu preparei para nós hoje. Então, na próxima aula, nós vamos dar continuidade, vamos falar sobre caças de subdomínio e vamos falar sobre identificação do nosso target. Ou melhor, vamos falar sobre caça de subdomínio, identificação de caça de subdomínios para o website e também vamos falar sobre Google Hunting. Então, praticamente, próxima aula é a nossa última aula para o passive, a passive sim, reconnaissance. E depois, segunda-feira, vamos ver o active reconnaissance, onde aí nós vamos começar com scanning and enumeration. Certo? Espero que tenham gostado da nossa aula 2 e nos vemos na próxima aula.